Fala pessoal, mais um Megatron Podcast. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando de uma forma. Eu já vou começar meio polêmico hoje, Carlão. Sabe por quê? A gente, no nosso país, a gente só sabe que as coisas estão dando certo na hora que a gente começa a ter, sabe o quê? Reclamação. Vixe. Que a gente está sendo visto. É verdade. Tem muita gente vendo. Isso é bom demais. Né? Enquanto tá todo mundo falando bonitinho, tá legal, mas na hora que aparece o famoso hater agora, né? Aí a gente sabe que tá impactando mais pessoas, e sinal que a gente tá chegando em mais pessoas, e aí eu recebi uma seguinte reclamação de um amigo, não vou falar o nome dele para não dar ibope para ele, mas ele falou assim: pô, vocês falavam de gestão, vocês falavam de um monte de coisa lá, agora tá falando de saúde, tá fugindo. E aí eu vou dar um recado pro cara que é claro que não. De jeito nenhum, Deus. Tá? Se a gente não cuidar da saúde, como a gente trabalha, não é? É, exatamente, Deus. Então nós temos que ver a saúde em primeiro lugar para poder trabalhar, né, Deus? E nós vamos voltar a falar nisso, a semana que vem nós vamos falar sobre impostos, tá? Então, hoje nós trouxemos o nosso amigo aí, doutor Eduardo Ribeiro, cardiologista, que vai ser para preparar o nosso coração para falar de tributação. Porque o principal, para você trabalhar no Brasil, você tem que ter uma saúde de ferro. Porque senão você tá fudido, tá? Se o empresário não tiver uma saúde boa, ele infarta. Demais. E justamente pensando nisso, nós vamos cuidar do coração e vamos falar muito. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito prazer obrigado aí, Carlão, amigo já de bastante tempo, aqui conhecendo a estrutura de vocês, tudo ótimo. Estou preparado aí para as perguntas aí também, mas para colaborar, porque realmente questão de saúde é o melhor investimento. O empresário bom que tiver uma saúde boa, ele dá muito mais do que resultado do que aquele que tiver com uma saúde debilitada. Então, investimento em saúde ainda é o melhor investimento. Sim. Sem saúde você não faz nada, né, cara? Porra, se o cara não tiver saúde, como é que ele vai trabalhar? Sim. Como é que eu pensar, então? Eu sou um fã, um admirador da área da saúde, né? Eu fiz educação física, comecei... Minha primeira formação foi educação física, sou apaixonado por esporte e sei o quanto é um diferencial para sair na frente quando você está bem, quando a saúde está boa e quanto faz sentido. Mas já começando, nós estamos em Ribeirão Preto, a temperatura aqui deu uma caída. Eu tenho duas perguntas sequenciais para o senhor. Vamos lá. Primeiro, frio e calor. Tem alguma diferença prejudicial que possa impactar nessa questão de doenças cardíacas e tudo mais? E eu tenho até uma lista de perguntas aqui que o pessoal fez para mim. Na hora que eu falei assim, eu vou falar com o cardiologista, o pessoal já chegou e falou, tem um monte de pergunta aqui. Vem uma pergunta aqui que liga junto aqui. Como cuidar? O que fazer nesse período aqui? Que mudança de tempo? Isso tem alguma diferença? Sem dúvida. O inverno, por exemplo, ele para doenças cardiovasculares aumenta muito a incidência. Porque há uma vasoconstrição, né? Os seus vasos ficam mais estreitos e o seu sangue costuma ficar mais engrossado, vamos falar dessa forma. Até porque no inverno muitas pessoas costumam caminhar menos, fazer menos atividade física e deveria ser exatamente ao contrário. Só que você teria de ter alguns preparativos, né? Você lembra, não sei se quem lembra dos carros antigos, né? Que você tinha de ligar o carro a álcool, então você aquecia o carro, depois você saía. E o carro ia bem, não ia? Ia. No inverno, o nosso corpo tem de ser da mesma forma. Então você tem de fazer um bom alongamento, um bom aquecimento. Então você muda a sua estratégia inverno e verão. Então isso é o mesmo princípio do carro. Então já vamos começar dessa forma. E outra, se você fizer isso, por exemplo, no inverno, o seu corpo precisa mais de energia para se manter. Então, quem está querendo emagrecer, é muito melhor você fazer exercício no inverno, que você vai gastar mais calorias. Porque você precisa manter o corpo aquecido, só de manter o corpo aquecido você gasta mais calorias. Então, aí que está a estratégia. Continuar fazendo atividade física no inverno, mantendo as suas precauções daquilo que eu te falei, um bom aquecimento, agasalhar bem, né? Evitar ambientes também muito aglomerados, né? Então você faz as suas precauções. Então você muda a sua configuração. Se você mudar a sua configuração, tudo vai bem, né? Então realmente no inverno
não só as doenças infecciosas aumentam, mas as doenças cardiovasculares, né? Então, AVC e infarto é o que mais aumenta se você não seguir. Então, inverno pode fazer atividade física, mas você tem essas precauções aí que eu falei. Até pegando um gancho, e aí você estava falando antes da gente começar, a gente já estava num bate-papo aqui, justamente na preparação. E tem muita gente desinformada que lê de repente só o tópico lá. É mais fácil emagrecer no inverno. E já sai correndo e querendo o resultado rápido. Mas existe uma série de precauções que precisam ser feitas, principalmente quem tem obesidade, né? Quem tem um pouquinho mais de sobrepeso. Sim, até hidratação, porque no verão é fácil a gente hidratar, né, gente? É verdade. Agora no inverno a gente esquece de hidratar. Não dá nem vontade de tomar cervejinha gelada. Não, e o inverno é interessante igual hoje. Eu saí pra caminhada, era 4 horas da manhã. Você vê, tá 5 horas, já não tinha ninguém, cara. Normalmente já tinha gente fazendo caminhada. O frio que tava hoje, cara, ninguém foi. Sim. Eu pensei de ir embora. Mas aí você tem de fazer a experiência que a gente estava comentando. Talvez nesse momento seja mudado o seu tipo de esporte, né? Por exemplo, quem faz corrida de rua, você vai continuar. Aí a pessoa quer fazer a mesma programação. Vou continuar correndo 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Não dá para você fazer um outro esporte, um período. Então, eu acho que hoje é só o profissional, gente. Né? Eu acho que a gente tá confundindo um pouquinho o profissional com o amador. Tá? Então, nós somos todos amadores, nós estamos aprendizes aqui, nós viemos para aprender. Então, quanta atividade física a gente tem? Por que a pessoa insiste em fazer a mesma? Eu não entendo. Então, tem de abrir um pouco a mente aí em atividade física. Tá? Que a atividade física ela é boa, mas ela tem de ser também planejada. E é o que eu conversei no último podcast que eu participei, isso. A atividade é boa, mas ela tem que ter planejamento, como tudo. Então, planeje-se, né? Aí você faz a atividade física com segurança. Que primeira coisa, tem de ser bom para a saúde, mas tem de ser segura, né, gente? Mas eu acho que o interessante que você falou, Eduardo, também a pessoa para fazer alguma atividade física tem que fazer uns exames, né, cara? Hoje muita gente, já disse, ela começa, vou começar a fazer caminhada, correr, mas fez uma esteira para saber como é que tá seu coração? Fez um eletrocoração? Fez o exame de sangue para saber como que tá você, sua pressão tá boa, não tá? Então, muita gente hoje começa a falar assim, por conta. Sim. Ou vai numa academia, assina o termo, que tá bem também. Só para a parte, a gente falou no último podcast, parte legal, mas disso, na verdade a gente tem de parar de ver só a parte legal e ver a parte sua. O que é importante, né? Então, são os exames que a gente chama de pré-participativo. Por exemplo, o atleta já é comum. O atleta vai lá, você tem de fazer um eletro, você tem de fazer uma história. Atleta profissional, aí você faz ecocardiografia, ergospirômetro, você também vai ver performance. Mas a gente, amador, você tem de ver saúde e o quanto que você pode fazer em cada atividade física. E qual é melhor para você. Sim, e o que você gosta também. Porque tem gente querendo fazer um crossfit, sendo que ele não tem... ele está no estágio que era para fazer alongamento e caminhada ainda. Né? Então, etapas, né? Sim. Então, a gente tem de fazer esse planejamento. E eu acho que é fundamental hoje o médico fazer a prescrição da atividade física, junto com o educador físico e junto com o fisioterapeuta, gente. Sim. Por isso que é multidisciplinar. Hoje, a atividade física ela tem de ser amparada por outros profissionais, porque a gente está vivendo mais também, né? Tem mais gente com 60 anos na academia, 70 anos. Então, a gente vai conviver entre o fisioterapeuta e o educador físico. E o educador físico tem horas que ele vai virar um fisioterapeuta e o fisioterapeuta tem horas que ele vai ter de ser um educador. Ou seja, você vai trabalhar com doentes e saudáveis ao mesmo tempo, em determinados períodos da sua vida. É igual em corridas, Eduardo. Você vê em corridas, a pessoa quase terminando lá, infartando. Sim. Entendeu? Porque talvez a corrida tem um viés a mais. Porque toda corrida, mesmo sendo uma corrida, eu participei de muitas corridas de rua, 10 km, fiz meia maratona no Rio, mas fui evoluindo. Comecei com 5 km, fui para 10, depois para meia maratona. Eu demorei mais de 1 ano e meio para chegar na meia maratona. Né? A gente esperava mais um pouco. Né? Hoje as coisas estão muito rápidas. O cara quer já começar com a maratona. Ou com maratona.
né? O cara já quer começar com ultramaratona e o cara é permitido, mas a gente sabe que isso existe, são para poucos. Nem Sim. todo mundo tem um perfil, até genético, gente. Porque não é que você é frouxo, é porque você não tem uma genética para isso. Então a gente tem que pensar na sua genética, mas teoricamente a gente estaria liberado a tudo desde que se fizesse um planejamento, né? Bacana. Tem muita gente que pega a questão da moda, né? A gente até falou a anterior que a gente pedalava, e aí teve uma época que todo mundo pedalava, um monte de gente. Hoje tem um monte de grupo também, mas aí veio a corrida e agora tem um monte de gente correndo. E tem muita gente de fora que vê aquilo e acha que aquilo é a solução dele. E não é por aí, tem que ter um estudo, um acompanhamento, igual o senhor falou. E pensando já no estudo que o senhor falou, veio uma questão que está até aqui também nas questões que foram levantadas. Doutor, coração dói, tô morrendo, tô infartando. É mito ou é verdade isso de sentir? Gostei da pergunta. Tô com dor no ombro, tô morrendo. O engraçado é que realmente o coração, ali, nem sempre toda dor é igual, né? A gente pode ter dor até na região abaixo aqui no estômago, né? E ser relacionado com o coração, na mandíbula, nas costas, né? Na região dorsal, no ombro. Mas o clássico sempre é aquela que irradia para o braço esquerdo, né? Então, se teve uma dor e que ela piora com esforço físico, essa dor geralmente é relacionada com o coração. Então, toda dor que vem com esforço físico, ela é mais susceptível de ser do coração, né? E principalmente essa clássica, né? Que vai do peito e irradia aqui. E se não for esforço físico, porque muita gente fala, eu tô com uma dor no coração, que eu acho que eu vou morrer, mas não fez exercício, fez nada, entendeu? Mas aí você faz, às vezes, uma simples. Aí você pega no peito dele aqui, aperta no peito e fala, e aí, piorou a dor? Nossa, piorou muito a dor. Ou seja, você vê que é lógico que você vai ter que ser avaliado pelo médico, mas você já viu que essa dor provavelmente não está relacionada com o coração. Entendi. Né? Eu vejo até na vitamina D baixa. Eu vou falar uma coisa: tem muitas pessoas que têm dor torácica e a vitamina D está baixa, você acredita? Olha Eu já só. peguei muitos porque ela está relacionada com transporte de cálcio para dentro dos ossos. Então, E voltando naquela pergunta, né? Eu falo assim: se procurar um cardiologista, vai pegar todos os exames e vai saber o que está faltando de vitamina, né? sim. Porque muitas vezes falta vitamina. Sim, exatamente. Porque às vezes a gente tem, primeira coisa, é sempre procurar o básico. O básico bem feito, ele manda tudo. Tá? Então, e hoje as vitaminas são importantes porque tem muita gente com deficiência de vitamina. Porque é aquele obeso que você acha que está bem nutrido. Então, hoje, a gente não vê mais aquilo que via na década de 70, 60, que era pessoas desnutridas, só pele e osso. Você vai ver em algumas regiões ainda, mas você não vê mais isso. Você vê o contrário, né? Aí você acha que a pessoa tá com peso adequado e ela está bem. Mulher, por exemplo, muito com ferritina baixa, isso dá desânimo, cansaço e atrai outras doenças, né? Ou seja, você tem uma base ruim, né? Vitamina B12, ferritina e outras doenças associadas, né? As doenças metabólicas aí que a gente chama, né? A gordura no fígado, né? Que você provavelmente. Então, ou seja, hoje a gente tem de pegar antes de ser no coração, tá? E é lógico que um cardiologista ele tem o seu checklist ali, ele sabe ver a parte genética, então isso é importante para quem ele vai dedicar mais ou menos. E o histórico ainda é fundamental, né? A história do tipo de dor, o aspecto, então isso aí vamos falar que 90% você resolve com uma boa história e exames básicos. Isso é interessante, porque, eu dou um exemplo, eu tenho que fazer todo ano, tá? Passou elétrico, porque minha mãe teve marca-passo. Então ela teve, tá? Problema no coração, deu com 34 anos. E todo ano eu faço o elétrico para ver como que tá. Eu tenho que dar uma olhada, porque é genético, né? Isso, já virou uma rotina para você, né? Mas você aprendeu ali com um problema de familiar, mas nem toda família também tem um histórico, né? Então, hoje com esses tipo de alimentação tal, mudou também um pouco. O estresse, né, do dia a dia. O estresse também, né? Então, a genética antes valia pouco, ela está valendo muito. O estilo de vida começou a valer mais, mas agora eu acho que está voltando um pouco a questão da genética.
Entendeu? Então você vê que nós passamos por umas certas fases, eu que já estou com mais de 35 anos de formado, foram por realidades diferentes, né? Então, quando a gente consegue entender esse filme que está passando aí, a gente consegue ver qual que é o da vez, né? Qual que é o problema da vez. E sempre vai ter, né? Porque a sociedade está se transformando muito rapidamente. E aí sim, aí agora vai vir a inteligência artificial para ajudar a gente que teve um conhecimento e viveu épocas diferentes, com realidades diferentes, e colocar até para prever a questão do futuro, né? Porque a gente também agora vai começar a ter uma prevenção melhor, né? Não é só genética. E os históricos que você tinha comentado, né? Nós tínhamos comentado fora, ó, as pessoas têm que ter os históricos dos exames dela lá atrás para poder vir fazer uma alta análise de como que ela está hoje. Né? Hoje eu saí impactado com uma palestra sobre inteligência artificial exatamente com isso. Porque o exame ele é importante ter uma sequência para você entender também. Lembra que o exame, nesse momento é uma foto. Mas a gente vai ter que transformar essa sequência de exames em filme. E aí, em filme, dá uma outra história. Então, aí você tem de entender cada exame que aconteceu. Né? Por exemplo, um exame numa época a pessoa teve uma dengue. É uma história. Agora, imagina um paciente que foi fazendo o mesmo exame sem problemas ali e a gente depois saber o que vai acontecer no futuro com esse paciente. Né? E a parte genética também, que está avançando muito, né? Que exames que eram milhares de dólares, agora estão centenas e daqui a pouco são dezenas de dólares para você fazer um exame que vai mostrar a chance de doenças desenvolver ou não. Ô, doutor, mas claro, a gente tem a facilidade, o Carlão já se cuida, minha família também tem histórico cardíaco, também procuro ter o cuidado, mas ainda tem muita gente que deixa sempre por último, mal do brasileiro, né? Deixa sempre para a última vez. Essa pessoa que não tem o histórico, não sabe a situação da saúde dele ali, existe alguns meios dele identificar que ele está com algum problema cardíaco sem ele ter essa informação? Por exemplo, comecei a sentir algo diferente, tem alguma coisinha que começa a indicar? Não, sim, alguns exames clássicos ainda são muito importantes, né? Por exemplo, no cardiologista sem o eletro ainda, ele é fundamental. Só que é um exame muito simples, relativamente barato, né? Então ele é inicial. Então a gente também faz uma rotina inicial, né? Um ecocardiograma para afastar a anatomia, ver a anatomia, né? Você viu, recentemente teve um caso de um fisiculturista, né? Que tinha uma cardiopatia hipertrófica. Se ele tivesse feito um ecocardiograma, já teria mostrado que ele já tem essa doença e ele nem poderia ter feito entrado nesse mundo esportivo, profissional, ou seja, então, alguns exames eles são importantes, não só para detectar o presente, mas também para limitar o futuro dele, né? Vamos supor, você pega uma pessoa com cardiopatia hipertrófica, né, que é uma doença que ele poderia ser muito bem trabalhado, com prevenção de marca-passo, se for o caso, para evitar arritmias, mas você vai falar, você não vai poder ser um jogador profissional. Então você fala isso com a pessoa com 8 anos, 10 anos, né? Mas você vai poder ter uma vida saudável, né? Ou seja, também você muda todo o histórico dele, né? E como é uma doença genética, né? Tende aí a família fazer um screening, né? Que a gente chama, né? Algumas doenças vasculares, né? Tipo aneurisma cerebral, aneurisma de aorta, né? Que geralmente ocorre, então você faz um screening. Então, nesse paciente que se a gente detecta que tem a família, a gente já faz esses exames aí. Legal. Eu vou pegar... Não sei se eu respondi aí ou estendi mais a sua pergunta. Não, muito pelo contrário. Eu gosto de falar que o legal do podcast, da gente pegar essas informações, é a forma que a gente consegue divulgar para mais pessoas. Inclusive, na tua rede social, eu vi, acompanhei lá, tem muita coisa interessante que às vezes a pessoa está desinformada, ela só fazer uma leitura ali, ela já se prepara melhor, ela já conhece muito mais e entende quais são os próximos passos para cuidar da saúde dela. E isso que é o que a gente está propondo aqui, de levar essa informação, quanto mais informação para a gente, melhor. O senhor já falou aqui do check-up, eu estou pegando a listinha aqui para ver.
Agora, essa parte aqui eu gosto demais, aqui, ó. O que que é mito, o que que é verdade? Colocaram uma cacetada de coisa aqui Isso eu que gostei. eu gostei pra caramba. Quem é magro, doutor? Tá feliz da vida, tá tranquilo, tá salvo? Ou esse cara também corre risco? Primeiro a gente tem que identificar o que realmente é magro ou é o falso magro, tá? Eu fico muito preocupado com o falso magro, que na verdade ele tem medidas erradas. Ele tem uma gordura corporal na cintura, né? Ou seja, isso é muito mais preocupante do que uma pessoa às vezes que está um pouco acima do peso, mas ele está com as medidas adequadas. Então hoje o índice de massa corpórea, que é a balança, simplesmente, hoje ela é importante, mas ela foi deixada meio que em segundo plano. Por quê? Por exemplo, uma biopedância, onde você observa a taxa de gordura corporal, então aí você vai primeiro separar do falso magro ou não. Agora, lógico que o magro ele está meio que mais protegido de algumas doenças cardiovasculares, mas você também vê que o magro pode ter um colesterol alto. O magro pode ter uma diabetes, tá? Então, às vezes ele até está magro devido à diabetes. Entendeu? Por isso que não é porque você é magro, você está isento de. E hoje o acima do peso é o grande vilão, Não tá tem salvo, tudo. não. Né? E uma pergunta que eu vou falar assim: infarto fulminante. Eu já vi pessoas magras sem Sim. infarto fulminante. Por que tem um infarto Exatamente, fulminante? porque às vezes ele já tinha um colesterol alto ou tem uma genética muito impactada. E às vezes é um magro super sedentário. Então, é melhor você ser um pouquinho acima ativo do que o magro sedentário. Isso aí sempre vai ser. Então, eu conheci uma pessoa que ele era magro, jogava futebol, fazia vários exercícios, entendeu? E teve infarto fulminante. O grande também problema que hoje tudo coloca tá na culpa no coração, né? E tudo dá o diagnóstico ali como se fosse um infarto fulminante e tal, mas às vezes pode ter sido um aneurisma de aorta, que são doenças cardiovasculares, né? Mas não é exatamente do coração e é infarto. Então tudo cai muito No coração dele. no coração. A gente sempre Cai nele mesmo. o culpado no final é sempre o cardiologista e o coração, né? Doutor, depois da pandemia, tem muita gente falando que sequela, hoje eu sinto mais batedeira, falta de ar. Realmente, quem teve Covid, quem passou pela Covid, realmente tem esse risco dessas sequelas que ficaram? Hoje, um dos biomarcadores mais importantes são os biomarcadores inflamatórios. Por exemplo, hoje eu peço de rotina, é um biomarcador que é o PCR, que é um exame que ele está aumentado, por exemplo, em doenças agudas, tipo Covid, pneumonias, tal. E tudo está havendo muito para inflamação. Todas essas doenças, tipo Covid, a própria dengue, né? Que ó, às vezes em alguns casos é até mais arrastado que a Covid longa, né? Que é os efeitos adversos aí das doenças inflamatórias, que a Covid nada mais que inflamou. Aí inflama para todo o corpo fica inflamado. Então, esses biomarcadores, tipo PCR, podem avaliar se a pessoa está inflamada e está mais suscetível a ter doenças até cardiovasculares. Por quê? Não adianta você só ter o colesterol alto, só ter a pressão alta. Quando você tem uma inflamação no corpo, você faz mais. O sangue vai ficar igual um plástico derretendo, né? Ele está mais enrugado ali, ele tá mais sujeito a essa placa de gordura que está irritada com sangue mais grosso impactar e aí ter o evento trombótico, né? Que o infarto é uma trombose, é um coágulo que vai dentro das artérias. Então, se você tem uma artéria ali fininha e o sangue, a artéria inflamada por doenças que o seu corpo inflamou todo, você está mais suscetível a ter processos agudos também. Isso talvez explicaria porque muito jovem está infartando também, né? Seria mais um motivo, né? Que pode colaborar aí para esse processo ocorrer. Então, realmente, pós-Covid e pós-dengue, né? Vamos falar que são duas doenças que foram muito impactantes no nosso meio, né? Isso pode ajudar, né? Colaborar também para doenças cardiovasculares serem mais
evidentes. Legal. Uma outra questão também que me perguntaram, tenho 35 anos, se eu infartar, eu corro mais risco de morrer do que qualquer outro. Isso, desde a faculdade a gente aprende isso aí. E realmente tem sentido, né? Porque o idoso, a pessoa mais velha, ele já tem uma circulação colateral mais. Vai criando casca grossa, né? A pessoa vai tendo. E você tem coisas mais limitantes. O idoso ele já vai sabendo o que pode e não pode fazer, né? Já o jovem, às vezes, pode ter uma lesão muito intensa, muito grave, única. E ele não tinha nenhuma colateralzinha, uma outra circulação que poderia proteger. Então, geralmente, o infarto, às vezes, em jovem, pode ser maior. Pode ser maior, dependendo Fiquei do preocupado local. agora. Me cuidar, brincadeira. Uma outra pergunta que me fizeram aqui é para salvar a vida, doutor. 30 minutos de caminhada resolve? Olha, a Organização Mundial de Saúde fala que você tem que ter 150 minutos de atividade por semana. E isso tem se mudado ao longo do tempo um pouco, né? Eu também mudo um pouco meus pensamentos. Eu acho que só 30 minutos é pouco para você salvar a sua vida, mas vai colaborar muito, né? Ou seja, você tira o rótulo de ser sedentário. Então você tirou aquele carimbinho, eu não sou mais sedentário. Isso é muito bom, né, gente? Sim, com certeza. Agora, você quer melhorar mais, você tem que criar músculo. E caminhada não cria músculo. Nós estamos falando sobre isso. O músculo é vida, né? Então você tem de fazer exercícios de impacto, principalmente acima de 35 anos. Porque você está despencando o seu músculo, né? Você já acorda com menos músculo. Então você tem de fazer, é obrigatório. Então, algumas coisas a gente tem de definir. E não limitar, é o que eu falo com meus pacientes, eu estou falando coisas aqui com vocês que eu falo no dia a dia do meu consultório. Se você quer melhorar e fazer só caminhada, você não quer melhorar, né, gente? Então não espere uma Organização Mundial de Saúde também ditar para você o que você tem de fazer. Agora, procure um médico para te dar confiança e que te dá até onde você pode ir, né? Te dá mais segurança, né? Mais segurança. Segurança absoluta, 100%, não existe. Mas te dá mais segurança, né? Te dá respaldo para você fazer não só apenas a caminhada, mas se você consegue fazer só a caminhada, faça isso até você conseguir fazer mais coisas. Eu vejo que o pessoal se apoia geralmente nessas questões de que eu li que 30 minutos vai salvar a vida. Foi até um embate, né, da pessoa que me perguntou. Eu já estou fazendo minha atividade física, mas o resultado nunca vem. E aí ela se apoia nisso. Mas se eu faço 30 minutos e não resolve, então não vai resolver meu problema. E não é por aí, né? Tem que ter O nosso corpo precisa de desafio, né? Você precisa de resistência. Imagina a gente como empresário, né? Se você tivesse primeiro problema você se desanimasse. Nossa Senhora. Agora no segundo você está mais forte. Você passou pelo menos, você está mais forte. Nosso corpo precisa também desses desafios. Agora não esquecer que tem o overtraining, né? Você não pode exagerar. Então entre o melhor e o exagero também existe ali um limite. Um limite. Por isso que esses padrões de fanatismos tal, isso aí eu sou meio contra. Por isso que eu sou a favor de você praticar várias atividades físicas e conhecer várias atividades físicas, porque também você muda uma coisa que chama ambiência, que é o ambiente onde você está. O pessoal do tênis é diferente do pessoal do futebol, que é diferente do pessoal da musculação, que é diferente do beach tênis, que é diferente do vôlei. Que é diferente da natação. São benefícios diferentes, dificuldades diferentes. Me fez lembrar de um amigo, na verdade 2 amigos, né? Uma amiga que estava com problema no joelho, e aí ela corria, aí ela foi no médico, não sei se ele foi infeliz ou não, mas ele falou, não, você não pode correr, você só vai fazer hidroginástica. Aí ela seguiu. E aí não mudou nada. Continuava a dor lá, continuava. Aí ela foi num fisioterapeuta. E aí o cara foi muito grosso. Ele falou, peraí,
é só hidroginástica, mas você vai viver dentro da água. Você não tem outro tipo de estímulo, você não vai montar numa moto, você não vai descer da bicicleta, você precisa fazer outra coisa. E justamente o que o senhor acabou de falar, né? Porque, poxa vida, se você não tem um desafio diferente, um estímulo diferente, como realmente vai melhorar uma situação? Exatamente. Né? Primeiro você tem que sair, né? Por isso, faça, saia. A hidroginástica, talvez como inicial, é legal porque dá confiança para a pessoa para ela fazer uma atividade sem dor. É um start, né? É um start. Então, aí vem a indicação. Para esse é personalizado. E nós estávamos conversando aqui também antes. Eu acho que a maioria dos profissionais, colegas, médicos, não se atentam a isso. Por isso que principalmente o fisioterapeuta e o educador físico, o feedback deles é muito importante. Porque o fisioterapeuta ele fica, às vezes, 40, 60 dias com o paciente. Ele está ali na proximidade. O médico, às vezes, é uma vez por mês, né? Seria o ideal. Sim. Mas ele vem. Nós vamos falar igual eu falei no último podcast, né? Porque nós estamos no paciente Copa, né? O paciente que vem a cada 4 anos. Então não dá, gente. Vocês estão que mesmo com a inteligência artificial, com os exames que a gente tem sofisticado, a gente precisa de tempo, personalizar o paciente. Então hoje a medicina personalizada, ela mais do que nunca é necessária agora, porque a gente tem um leque muito grande de opções. Então, às vezes dá vontade, então eu vou voltar 30, 40 anos atrás, que eu tinha pouca opção, pouco problema, mas o que eu tinha era o que o pessoal fazia e resolvia. Agora não adianta, e se eu fizer tal coisa? Tem isso, tem células-tronco, tem aquilo outro, tal, mas isso não tem acesso. Eu lembro um caso de uma paciente em Minas, uns 25 anos atrás. Ela tinha uma valvulopatia, uma doença na mitral, e estava começando a falar em células-tronco. Começando a falar em células-tronco. Né? Aí ela falou, ela voltava comigo, a senhora tem de operar, porque é um defeito de nascença, agora é só cirúrgico. Ela falou, não, porque eu vou fazer células-tronco, tal. Ou seja, cada vez ela piorando. Agora eu não tenho mais contato com ela, ou seja, mais qualidade de vida, né? Ou seja, a qualidade de vida dela foi piorando numa tentativa de pegar um procedimento que ainda era experimental. Hoje ainda tem algumas poucas indicações, né? Mas, ou seja, primeiro a gente tem que trabalhar com a realidade atual, né? E fazer. E não adianta ter aquela relação enorme e a pessoa não faz nada. Então, por isso que mudar o mindset do paciente, eu acho que hoje é mais fundamental para o médico. Então, eu acho que o médico hoje que entendeu o seu paciente e conversar esse vai ser... Eu não sei se a pessoa quer isso, mas eu falo, eu entrego hoje isso aí. Eu tento entregar isso porque eu tento passar maior informação que se encaixa para ele desenvolver. Porque o médico é 5%, 90% ainda é o paciente. Sim. Né? Então é isso aí. Doutor, a gente está num ambiente de trabalho o tempo todo, nem sempre é mil maravilhas, o senhor também, sempre vai ter algum nível elevado de estresse, é muita informação. O emocional, hoje, ele tem impactado mais, já pegando a questão do ambiente de trabalho, porque hoje a nossa vivência, a gente fala com um monte de cliente, uns adoram a gente, outros de vez em quando nem adora tanto, que tá meio brabo com a gente, né, Carlão? Acontece. O problema é dele, que o cara é mal educado. Eu não vou falar nome também, não. Mas assim, acaba sobrecarregando o emocional. Isso também é muito impactante para a questão cardíaca? Sim, o estresse ele tem participação assim super importante, né? Porque uma pessoa ansiosa, estressada ou deprimida, também ela bloqueia as coisas que ela tem de fazer. Né? Ela não faz o melhor tratamento, ela não faz a melhor escolha. Então, por isso que a questão de saúde mental, você tem de estar bem para você fazer a melhor escolha possível. E isso tem impactado bastante nas decisões das pessoas. Isso é que eu tenho observado. Então a pessoa escolhe mal.
Então, a parte do estresse, ela tem prejudicado nas escolhas. Então, você escolhe o mais superficial, você escolhe o que está na mídia apenas, você escolhe o médico errado, o fisioterapeuta errado, a companhia errada. Então, acho que investir na saúde emocional e mental, ela é muito importante hoje, né? Eu lembro como um fato, quando eu era estudante, a gente devia ter uns 20 anos, o meu professor de psiquiatria falava que 100% das doenças eram emocionais. Eu e meus amigos lá ríamos, né? Eu era novo, tinha 18, 19 anos. Não era nem gente direito, mas já era fazendo medicina. E a gente ria. Hoje eu tenho certeza que é 100% mesmo. Que ele está impactado em todas as doenças, né? Desde câncer, doença cardiovascular. Então, o investimento da saúde mental ela é muito importante. E hoje, o que eu vejo na sociedade? Excesso de tudo, né? E até informação. Então, esse excesso não bem trabalhado, você vai pirar em algum momento, né? Então, por isso que desenvolver o básico é primordial. Aí você vê a suplementação básica, fazer lá o beabá bem feito, ele é importante. Geralmente eu pergunto para todos os convidados, ultimamente pela correria a gente acabou passando, mas para divulgar a rede social do senhor, eu gostaria que o senhor falasse, para chegar até aqui, o que estudou, qual a tua formação total, porque aí a gente vai falar da rede social e eu falo com propriedade, tá, Carlão? Como educador físico, não estou na área, mas conheço muito, sigo muita coisa para cuidar da minha saúde e das pessoas que eu amo. Eu vi e tem muita coisa boa no teu Instagram, na tua rede social, tem muita coisa boa. E aí, justamente a questão de tem tanta coisa na internet hoje que o pessoal às vezes vai lá, vê um vídeo e acha, nossa, isso daqui é bacana. Não, calma, vai ver quem fez o vídeo, quem é a referência do vídeo. Então, assim, professor, deixa bem claro, não tô falando bobeira, fala, eu sou o cara. Realmente a rede social, eu acho que principalmente quem fala melhor, é igual, ele vai ter, às vezes, decora bem, fala bem, que causa bom impacto. Mas tem de sustentar, né? E você tem de ter uma bagagem hoje, ela é muito importante. E o legal, que a parte da medicina, eu estou com 36, 37 anos, você tem que estar com a cabeça legal. Eu sempre falo, poxa, me dê a cabeça boa, porque ainda mais que eu sou clínico. Então, o clínico consegue mais tempo, trabalhar por mais tempo, né? Já um cirurgião que viveu a vida muito técnico, né? Muita parte mecânica, às vezes vai ficando mais idoso e ele não consegue trabalhar muito tempo. Mas ele pode trabalhar com a cabeça dele, mas ele vai ter que desenvolver esse ato mental dentro do consultório e tal. Então, na medicina, eu entrei muito novo, com 17 para 18 anos. Então, é o que eu falo, eu aprendi a ser médico primeiro, depois que eu aprendi a ser gente. Então, isso é muito é meio que sofrido para o profissional médico. Ele aprende a ser médico, mas não aprende a ser gente. E mais tarde é que a gente começa a aprender a ser gente, né? E isso para mim aconteceu realmente. Eu acho que a gente começa a poder sair um pouquinho. Então, por exemplo, para vir aqui, né, no podcast, para mim é muito, muito bacana, porque eu trabalho primeiro com pessoas que não são só na minha área, né? Que a gente poder, e eu sei que eu falei no último podcast também, é melhor. Hoje eu gostaria de ser mais educador do que médico, né? Bacana. Porque eu vejo mais importância a isso. Porque é justamente para você colocar a nossa experiência a favor de uma personalização também. Porque às vezes a gente fala muita coisa em rede social e todo mundo que vê alguma coisa fala, isso serve para mim, isso serve para mim, tal. Na verdade serve, mas às vezes não é o mais importante aqui. Mas se aquilo foi a luz que começou você a startar, tá tudo bem. Né? Desde que você não faça coisas que você não acredita, né? Porque também muitas coisas que eu estou acreditando agora, talvez daqui 5, 6 anos eu vou falar, poxa, isso aqui não foi relevante. E está cada vez mais isso, porque
a sociedade para antigamente médica para colocar algum conceito novo demorava muito tempo. Hoje rapidamente se fala uma coisa, depois ela some, depois volta, né? Então isso é que a gente tem que tomar cuidado, né? Que algumas coisas que parecem milagrosas às vezes não são, mas tudo é teste e às vezes uma coisa que não é tão boa para você pode ser para outro. Mas voltando um pouquinho ali, eu tô meio empolgado em falar, né? Mas então aprendi para ser pessoa depois de médico, médico primeiro. Mas aí fiz faculdade de medicina em Pouso Alegre, lá no sul de Minas. Depois vim para Rio Preto, no MC, que era um super. Fiz residência ali. Era um centro de excelência no interior de São Paulo, com o Dr. Braille ali, que foi um cirurgião cardíaco também de excelência na época, e vários médicos muito bons. Depois fiz ecocardiografia, fiz mais um ano de estudo de ecocardiografia. Quando estava começando, pasmem, eu fiz ecocardiografia no primeiro aparelho, que era preto e branco. Tá? Então, e hoje os ecos são fantásticos, né? Com a IA agora, vários cálculos que facilitam, imagem linda, né? Então a gente achava aquela imagem ali, era aquilo ali. Hoje, nossa senhora. Então a imagem hoje é tudo, né? Então eu fiz ecocardiografia, depois eu fui para o sul de Minas, fui convidado para ser na faculdade da Unifenas, em Alfenas, para ser professor, ou seja, com 25 anos, era professor, gente, né? Ou seja, não era nem gente, estava acabando de ser médico, né? Depois de residência, especialização mas que me ajudou também a ter o convívio com outros uns 3 anos. Eu montei minha clínica lá, o Unicard, muito tempo. E nesse tempo eu vim para Ribeirão Preto também. Aí vim para Ribeirão em 2005. Aí faço atendimentos clínicos, mas trabalhei em gestão, fui presidente da Unimed de Alfenas antes lá, fui também na questão de diretor de hospital da Santa Casa. Então, ou seja, eu passei por várias situações, né? Impacto com colegas, né? Com atritos, né? Mas eu nunca gostei muito de ficar, apesar de ser um cardiologista, nunca gostei muito de ficar dentro de um hospital de CTI. É perfil, né, gente? Também tem isso aí. Claro, com certeza. E o legal hoje da medicina é que também tá meio que libertador, né? Porque hoje o médico também, e vai acontecer, né? Porque o médico antes começava médico, terminava médico. Agora ele começa um profissional mais colaborativo também em outras áreas. Então, para o médico também foi libertador. Eu acho que para o médico não foi ruim, assim, né, o que está acontecendo, né? Então, esse impacto todo aí dá uma mudança muito, e as gerações novas agora que popularizou, né, ser médico, né? Mais que dobrou a quantidade de médico desde que eu comecei. Então, isso também muda o perfil. Bacana. Com certeza. Não, eu fiz questão de perguntar porque, na verdade, todas as pessoas que a gente trouxe aqui são de, assim, ó, de conceito 100%, com conhecimento muito grande. E aí, quando eu vi a rede social, eu fiquei encantado com a quantidade de informação que tem lá, com tanta coisa boa que tem para ler. E aí vai ter aquele, né? Agora nós começamos a ter hate, nós somos chique pra caramba. Vai ter aquele que vai falar, poxa, mas da onde saiu ele para ele falar tanta coisa? Gente, faça favor para a tua saúde, acompanhe a rede social, nós vamos falar daqui a pouquinho, nosso menino rede social tá esperando ansioso lá para chegar aqui. Vem para cá, Henrique, já deixa no jeito e vem para cá para conversar com a gente, eu tenho aqui pelo menos umas 90 perguntas, eu não consegui fazer tudo ainda, cara, mas tem que encerrar mesmo? Tem que encerrar, infelizmente. Tá muito bom o papo, mas... Tem que fazer um segundo depois, viu, Eduardo? Tem muita coisa. Nós vamos fazer parte 2. Parte 2, parte 3. Tem muita coisa aqui ainda que ficou para trás. Mas só reforçando, né? A rede social do Dr. Eduardo. Isso aí. É muito boa mesmo, tem muita coisa legal. E falando da saúde, né? Passa a rede social. E aí já aproveita para já deixar seu contato, quem na rede tá até mais fácil, que depois você pode pegar no site ali, também entrar, é DR Eduardo Rebelo, com 2 L's. Tá? Mas a rede também, você vê, uma mudança que ocorreu de uns 2 anos para cá, tem bastante seguidor hoje, considero, mas até para entrar na rede a gente tinha um certo preconceito, e tem muita gente que tem preconceito, né? Porque se expõe, né? E aí vai ter os haters mesmo. Eu tive poucos haters, mas também o hater é importante,
Sim. Ele faz parte, né? Mas no começo o pessoal achava que ia fazer tudo dancinha, essas coisas todas, mas dá para levar algum tipo de informação, mas são pinceladas, né, gente? Por isso que informação aí em rede social é pincelada, Sim. né? Ou seja, se você tem de ir atrás do profissional, se você acha que é interessante, né? Eu acho que é importante, né? Procurar e é um espelho, né? Hoje não adianta você fazer mais cartão de visita e colocar isso não atrai mais, né? Então a rede é o que está acontecendo, eu acho que é importante Exatamente. estar ali, né? Carlão, considerações finais, perguntas finais? Não, eu agradeço o doutor Eduardo, a presença dele aqui, como disse, é um amigo, tá? Um grande profissional. Hoje que foi um aprendizado, cada vez mais eu aprendo coisas novas aqui, né? Então, agradecer a todo mundo, o Wagner aqui, nosso presente, o Henrique, tá todo mundo presente aqui, agradecer. Isso aí. Então vamos lá, tudo bem? Chegou a minha hora? Chegou. Vamos conversar um pouquinho, Henrique. Vamos lá. Bom, precisa voltar, porque até eu fiquei com dúvida ali em algumas coisas, né? Mas então dá pra ter a parte 2 fácil, né? Tem que fazer a parte 2, então. Com certeza. Isso aí, tamo aí. Mas basicamente, quer conhecer a Megatron, é Megatron RP em todas as redes sociais, o site também. Conhecer mais o Megatron Podcast, nós temos os cortes no próprio YouTube e também no TikTok, tudo como Megatron Podcast. Legal. Doutor, tá com consideração final? Tem alguma coisa que o senhor gostaria de deixar pontuado aí para os nossos seguidores? Primeiro, só agradecer a vocês aqui, que eu senti em casa mesmo, né? O Carlão a gente já conhece bastante tempo, mas eu vi que tem uma energia muito boa aqui, né? E é sempre bom a gente colocar um pouquinho do que a gente acredita, né? Então, essa oportunidade de colocar um pouquinho que eu acredito, eu agradeço muito. A gente que agradece. Muito conhecimento. Muita coisa boa. Então é isso. Vamos fechar? Vamos fechar, então. Zerou? Obrigado a todos aí. Um abraço. Galera, muito obrigado. E aí a gente reforça, segue a gente. Esse papo aqui tem que compartilhar com todo mundo, com a família, com o vizinho, cuidar da saúde, principalmente do coração. Sim. Coração. Última pergunta para finalizar. Não, a última. É a principal ferramenta do corpo? Podemos cravar aqui a principal? Olha, eu vou falar uma coisa que eu trabalho com 5 urologistas lá no meu consultório. E toda vez eu falo que a melhor parte é o coração. Aí eu falo, não, é melhor... Aí eles voltam pro coração novamente. Então é o coração, viu? Então cravado. Cuida aí, gente. Vocês assustaram agora. O coraçãozinho agora até deu uma batida mais forte agora. Mas é isso. Então compartilha, porque aí, ó, tá cravado. É a principal e faz todo sentido você cuidar. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.